Olá, está começando mais um programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje o programa Saúde e Movimento traz um assunto sobre terapia, sobre ergonomia. Você já ouviu falar? Aqui ao meu lado está Cláudia Van Derck, que é proprietária da Long Life Fisioterapia e também é fisioterapeuta do trabalho. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Maia. Nós agradecemos a sua presença aqui, no nosso estúdio e no programa. E eu gostaria então que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre a trajetória da Long Life Fisioterapia, para que o pessoal de casa pudesse conhecer um pouquinho mais. Legal. Bom, há 20 anos, quando eu me formei em fisioterapia, abri a clínica e a partir daí a gente começou o trabalho de reabilitação e eu percebi as dificuldades que a gente tinha em resolver 100% os problemas. Então eu busquei uma nova especialidade que é a fisioterapia do trabalho, onde a gente vai buscar a origem dos problemas que levavam as pessoas para a clínica, né? Uma dor nas costas, mas que tinha relação com o trabalho. Então, a partir daí a gente começou a ter uma visão um pouco mais global e poder tratar tanto a origem quanto a consequência. Então, a fisioterapia do trabalho me abriu um leque grande de oportunidades de trabalho. E aí conheci algumas situações que antes não sabia. Por exemplo, que as empresas têm a obrigação de investir nessa área, né? De investir no ambiente adequado para o trabalhador, de fazer ações preventivas. E aí a gente começou, além, né, da fisioterapia, levar a fisioterapia para dentro do trabalho. Então, clínicas, né, ambulatórios de fisioterapia dentro da empresa para tratar precocemente essas dores que eles relatavam. A ergonomia para identificar as situações de trabalho que podem ser melhoradas, uma cadeira mais adequada, um mobiliário, um esforço que poderia ser minimizado através de equipamento, né? Condutas preventivas como a ginástica laboral, como massagem dentro do trabalho, que minimiza o estresse, por exemplo, que é um risco ocupacional. Sim. E assim, um leque enorme de atividades, né? O que exatamente, o fisioterapeuta do trabalho faz? Como que funciona a tua atuação? Joia, então a atuação pode ser preventiva, certo, né? E pode ser de correção. Então eu posso identificar os problemas através de uma análise ergonômica, estudando os parâmetros mínimos que a legislação, que é a NR17, que norteia essa ação nossa de identificação dos problemas. Então aí a gente vai ser preventivo. E esse preventivo pode ser ainda muito mais apurado. Por exemplo, trabalhar num projeto de um ambiente que nem existe ainda, que é a ergonomia de concepção, que eu desenvolvo bastante dentro de empresas maiores que tem um olhar mais cuidadoso ainda, né? Então pegar aquele projeto cru, que tem lá os desenhos do arquiteto e tal, e ver lá medidas, distanciamento, alcance, como é que a pessoa vai pegar, né, os objetos naquele ambiente de trabalho. Então isso é ergonomia de concepção. E a gente pode trabalhar a fisioterapia do trabalho com o monitoramento dessas ações, porque, por exemplo, uma pessoa de 1,50 m e uma de 1,90 m vão ter necessidades diferentes no ambiente de trabalho, né? Com certeza. Então, o fisioterapeuta do trabalho pode monitorar esses aspectos no dia a dia do trabalhador. E aí perceber as necessidades de ajustes, né? E orientando a empresa para chegar nesses ajustes mais refinados da necessidade daqueles trabalhadores. Ótimo. E com todas as ações preventivas, como eu disse antes, né? Com a ginástica laboral, palestras, conscientização, atuação em CIPATs, que são semanas internas de prevenção de acidente, que são semanas obrigatórias dentro da empresa para se tratar temas de saúde, né? Então, a fisioterapia do trabalho pode levar muito, muito conteúdo para esse tipo de ação também, né? Bacana, Cláudia, porque se você que está nos assistindo, você é um funcionário ou você é um empresário, você acaba entendendo um pouquinho mais sobre a fisioterapia do trabalho, porque tanto quanto você está trabalhando, você é um trabalhador, né, quanto você que é proprietário de alguma empresa, estar ciente, então, da importância de estar procurando um profissional, né, enquanto fisioterapeuta do trabalho. Você falou um pouquinho mais desses detalhes, né, sobre a questão da ergonomia, e eu queria que você explicasse, então, se eu estou trabalhando em casa, agora a gente teve muito isso, né, com a questão do home office, por conta da pandemia, quando que eu identifico que eu preciso procurar o auxílio de um profissional? Joia. Bom, o primeiro sintoma e a primeira resposta que o corpo nos dá é a dor.
Tá. Né? Então, se eu sentir dor, eu sentir algum desconforto, ou eu sentir que eu não estou tão produtivo, é sinal de que há algo no meu arranjo de trabalho, que não precisa ser só o mobiliário, mas a organização do trabalho também, está me afetando negativamente. Então, para o home office entra duas linhas fortes da ergonomia. A ergonomia física, que é a correção do ambiente de trabalho, e a ergonomia cognitiva, né? Que são todos os padrões de ajuste da minha rotina, dos meus horários, do meu comportamento, tudo que vai influenciar na minha produtividade e na minha satisfação com o trabalho. Porque a gente precisa estar, além de confortável, seguro, também produtivo e com bem-estar no trabalho. Então todo esse conjunto tem que estar harmonioso, né? Sim. Então, quando eu me sinto improdutivo ou me sinto com dor, é sinal de que preciso de alguma intervenção, né? Pode continuar. Que o pontapé inicial é uma análise. Sim. Então, uma análise ergonômica do trabalho. Não importa onde se está trabalhando, se é no ambiente domiciliar ou no ambiente ocupacional regular, né? Então, em casa eu também preciso de uma análise para ver se está tudo ok. Exatamente. É o que eu ia dizer, que por isso que é tão importante a autopercepção, né, e o autocuidado. Nós acabamos sendo forçados, né, este ano a olhar bastante para a saúde, e a OMS justamente fala que a saúde é esse cuidado integral, né? Físico, emocional, biopsicossocial, e você conseguindo identificar se você está sentindo alguma dor, se você está fazendo algum movimento repetitivo, né? Então procurar uma análise também, fazer a sua autoanálise, procurar a análise de um profissional também, né, Cláudia? Exatamente. Eu sei que você tem um vídeo que você gravou, então, com um checklist para o posto de trabalho em casa no home office, certo? É isso aí. Então vamos conferir agora o vídeo da Cláudia. Vamos fazer um checklist do seu posto de trabalho em home office? Quando você sentar de frente para o computador, o seu notebook deve estar posicionado à sua frente, com a cabeça então alinhada, monitor na linha dos olhos. Para isso, o seu notebook deve estar elevado com um suporte ou com o auxílio de livros. Teclado extra também posicionado à frente, com um espaço suficiente para apoiar os seus antebraços e alcançar o mouse também numa distância próxima, alinhado aqui ao teclado, mantendo o punho alinhado e antebraço apoiado sobre a mesa. Vejam que eu estou a 90 graus. Para chegar a isso, eu tenho que ter uma regulagem da cadeira. Se a cadeira não tiver regulagem, almofadas para ajustar essa altura valem, certo? Outro detalhe importante, elimine algumas distrações, como TV ligada, som alto que te atrapalhe, que não seja a tua rotina, interações com a família, deixar isso para o momento da pausa, temperatura agradável, né, iluminação confortável, que não gere um ofuscamento na tela, e não esqueça das pausas. Fechou? Agora que você já conferiu as dicas da Cláudia sobre um checklist que você pode ter no seu posto de trabalho, no seu home office, nós vamos conhecer um pouquinho mais, então, da Long Life Fisioterapia, e eu gostaria, Cláudia, que você falasse, então, dos profissionais que te acompanham, dessa equipe que faz parte, então, da sua clínica. Legal. Então, recentemente nós ampliamos a clínica, então se tornou um espaço integrado de saúde, onde foram incorporadas várias especialidades, né? Então, dentro da fisioterapia, a gente tem várias especialidades, como uma delas é a fisioterapia do trabalho. Certo. Mas na parte de reabilitação, então, a gente tem a fisioterapia ortopédica, que é o nosso carro-chefe, porque ela tem vínculo direto com a parte ocupacional, né? Temos aí a fisioterapia neurológica, a hidroterapia, que é um recurso super interessante, e em especial para as pessoas que tiveram Covid até, que ficaram com sequelas, né, e que não conseguiram retomar suas atividades esportivas, ou que tiveram realmente sequelas mais importantes pulmonares e neurológicas. A gente, inclusive, atende bastante pacientes com esse tipo de perfil pós-Covid. Sim. E aí a hidroterapia é uma forma de reintegrar as pessoas a uma atividade com movimento, né? Então é uma atividade bem supervisionada, acompanhada com o fisioterapeuta, e que vai migrar gradativamente esse paciente para a hidroginástica ou para uma outra atividade que gradativamente ele vai aumentar o desempenho, né?
Sim. Então, hidroterapia. Aí tem a quiropraxia, por exemplo, para trabalhar bastante os ajustes posturais, os ajustes da própria coluna. Quando a gente falou do home office, da postura incorreta, Sim. muitas pessoas com dor, né? Então, a quiropraxia ajuda muito a aliviar imediatamente essas dores. Bem como o RPG, por exemplo, é outra técnica para realinhar a postura. Né? Então, gente que ficou... As crianças que começaram a estudar em casa e às vezes deitavam no sofá com um computador mal ajustado, né? Que não fizeram aquele checklist aí da ergonomia. Então, esse acúmulo de tensões e má postura vão trazendo essas necessidades, né? Então, os recursos de quiro e RPG são bastante interessantes para isso. Entendi. A gente agregou uma especialidade que é muito interessante, que é a fisioterapia pélvica. Então, que trata a incontinência urinária, disfunções de sexualidade, dores, né, no ato sexual, incontinência fecal. Então, bastante coisas que podem ser evitadas nos procedimentos cirúrgicos através da reabilitação com a fisioterapia pélvica. Né? Então, é uma especialidade bem interessante também. Pode falar. Tem tantas coisas, tem a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, então é importante essa integração entre os profissionais, né? Atuando, olhando o paciente de forma globalizada, porque... Até porque às vezes o sintoma que a pessoa está aparentando, né, a causa dela vai muito além do que aquilo que está sendo manifestado, né, Cláudia? Exatamente. E aí ela muitas vezes busca o profissional do qual ela tem um conhecimento maior. Mas nem sempre é a necessidade principal, ou só aquela necessidade, né? Sim. Precisa de uma integração. A gente vinha falando antes dos quadros de fibromialgia, por exemplo. Exatamente. Né? E que se você tratar uma frente só, a tua chance de não ter sucesso é muito grande. Então, se você atinge de uma forma mais globalizada, às vezes até com uma terapia alternativa, por exemplo, a gente tem lá na clínica também a microfisioterapia, as terapias holísticas como o Reiki, né? E que muitas vezes essa pessoa precisa daquele acolhimento um pouco maior, né? Tratar a parte psicológica com a psicoterapia, tratar o físico com a fisioterapia ali liberando realmente aqueles pontos gatilhos que existem e também harmonizando o corpo dela e mente, né? Trazendo um equilíbrio maior para que o global, atuando de forma global um pouquinho em cada frente, você consiga chegar num equilíbrio para essa pessoa. Sim. Né? Porque a maioria das patologias é multifatorial. Perfeita essa tua fala, né, sobre a harmonização, né, do corpo, da mente, de estar em movimento em busca daquilo que faz sentido para você, aliado, né, à ajuda profissional, aliado àquilo que te traz bem-estar, segurança, né, para promover a qualidade de vida mesmo. Bacana que você falou da parte das crianças também. E assim, né, Cláudia, quando nós vamos trabalhar fora, nós nos arrumamos, nos organizamos para ir trabalhar fora, né? Do porquê não se organizar e se arrumar para trabalhar em casa, desde o momento ali de você organizar o seu home office, como nós já vimos nas dicas do checklist, quanto também ter os momentos de pausa, né? Para ter um descanso, para que você consiga descansar e depois voltar à sua atividade e conseguir ser mais produtivo ou então conseguir ser mais criativo, né? É isso aí. E é importante tanto para a gente manter a conexão com o trabalho, né? Essa questão de se arrumar, de se preparar, de ter rotinas. Isso. Então, isso tudo faz com que o nosso cérebro também esteja bem ajustado ao que se está fazendo naquele tempo, né? Com uma atenção plena naquele momento. Exatamente. E a desconexão daquele momento também é importante, né? Sim. Porque a gente vê que as pessoas normalmente ultrapassam os limites de horas e aí o impacto é emocional, físico, cansaço, dores, né? E tudo precisa ter o seu tempo. Do tempo de repouso, tempo de pausa, tempo de trabalho, né? E só antes da gente ver, a gente tem um vídeo aí para ver as orientações de pausa, a gente usa como slogan na físio, que ser saudável é uma questão de postura. E a postura não é só física, né? A postura é de comportamento, quanto você encaixa na tua rotina medidas de qualidade de vida, medidas de autocuidado e você estar centrado, né? Você estar pleno fisicamente, psiquicamente e com as suas tarefas de modo geral, mas você tem que manter equilíbrio, tem que ter postura firme nessas rotinas, né? Senão a gente facilmente descuida
né, das coisas que são importantes pra gente. Sim, ter foco, né? Isso, então vamos conferir agora o vídeo onde a Cláudia fala da importância das pausas e dá dicas sobre alongamento. Oi, chegou a hora da pausa. Vamos fazer alongamentos mais de membros superiores e coluna cervical. Então puxa bem o braço. Esses alongamentos vão ser rápidos, mas você deve fazer durante 10 a 15 segundos em cada posição. Trocou, punhos. Troca. Para baixo. Esse aqui é um alongamento que alonga bem os dedos, é bem importante durante a digitação. Pode ser feito mais vezes durante a rotina. No momento que você estiver digitando maior volume de dados. Segurou aqui embaixo da cadeira, a mão toda e só pende o corpo para o lado. E inclina bem, alongando a cervical, tracionando bem o ombro. Outro lado. Ok, para cima. Soltou. Para trás do pescoço. Para frente. E o último de peitoral. Mão toda na parede e rotaciona bem o corpo. Bilateralmente também. E soltou. Foi em cima. Isso aí. Tchau! E depois das dicas de checklist para o posto de trabalho e também para as pausas e alongamento, eu quero agradecer a tua presença, Cláudia, aqui no programa Saúde e Movimento. Nós poderíamos falar muito mais, né, sobre a fisioterapia do trabalho, sobre a ergonomia e como é importante falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada. E agora eu gostaria também de pedir para você deixar os teus contatos para o nosso público entrar em contato contigo e com a Long Life Fisioterapia. Joia. Obrigada pelo convite, agradeço. E é muito bom falar sobre um assunto que nem todos conhecem, né? Mas que é de suma importância porque faz parte do dia a dia de todos nós, a ergonomia, e esses ajustes tão simples podem fazer tão bem para a nossa saúde, né? Então, para quem quiser mais dicas e informações, as nossas redes sociais são bastante atualizadas, tem bastante informações, então tem aí embaixo os nossos contatos, as nossas redes sociais, nos acompanhem. Né, e usufruam dessas ações, porque a saúde ela precisa de uma continuidade de ações, né? Não são momentos pontuais. Então, quanto mais informação, mais atitudes nós tivermos, mais saudáveis seremos. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Agora o programa Saúde e Movimento vai para um breve intervalo comercial, mas fique conosco, que no retorno nós falaremos sobre depressão pós-parto. Eu já volto.